Se você fizer uma busca no Google por jogo em Minas, dificilmente algum game indie vai aparecer ali na primeira página. O resultado provavelmente será de alguma notícia sobre o futebol mineiro. Com 12 times só no campeonato estadual desse ano, Minas Gerais vai muito além dos conhecidos América, Atlético e Cruzeiro. No entanto, eu vou puxar o tema de hoje falando da casa de um desses mais famosos, o Mineirão. Inaugurado no dia 5 de setembro de 1965, com uma partida entre a Seleção Mineira e o River Plate, da Argentina, o Mineirão, casa do Cruzeiro Esporte Clube, na verdade não se chama assim. Como acontece com boa parte dos estádios, o Mineirão é conhecido pelo apelido. A sua placa de entrada avisa para todo mundo que seu nome de registro é Governador Magalhães Pinto. E aí, como Magalhães Pinto foi fundador do partido fascista, UDN, apoiador da ditadura militar, talvez seja melhor mesmo esquecer o nome original desse lugar. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo! Mas, voltando ainda sobre o estádio. Tem algo mágico que rola por ali, sabe? E não me refiro a alguma energia ligada ao futebol, e sim ao tropeiro do Mineirão. Com uma mistura que leva feijão, linguiça, torresmo, farinha de mandioca, cebolinha e muito mais, esse tropeiro vendido no estádio talvez seja uma das versões do prato mais conhecidas de Minas. E olha que a disputa é boa. Mas falando mais sobre o tropeiro, primeiro é bom saber que, assim como no futebol, existe uma rixa estadual envolvendo esse prato. Uma rixa que envolve São Paulo, a tal locomotiva que não é o nosso trem, e que às vezes se acha a última bolacha do pacote. O tropeiro é uma combinação que faz parte do que chamamos de culinária caipira, que envolve vários ingredientes do sertão e do universo rural brasileiro, com forte presença nos estados de São Paulo e Minas Gerais. E é aí que reside uma certa disputa a respeito de quem vai colocar o nome no RG do tropeiro. Mas eu vou deixar essa discussão um pouco de lado. O ponto que quero destacar é que, apesar do prato levar o nome do tropeiro, a receita não veio única e exclusivamente da cultura dos colonizadores. Muito pelo contrário. A mandioca, parte importante do tropeiro, já mandiocava por essas bandas há muito tempo e era muito bem trabalhada pelos povos originários da América Latina, antes mesmo de qualquer europeu enxerido botar os pés aqui. O mesmo vale para o feijão e, até certo ponto, para o porco. A porção dos portugueses nesse prato está no cuidado com os animais, que facilitou bastante as coisas, além das técnicas de construção de casas com hortas e quintais frutíferos que incluíam alimentos vindos de outros lugares, como é o caso da cebolinha, que vai no tropeiro, mas não é originária do Brasil. Com o passar do tempo, a inserção dos escravos africanos na história e a adaptação da dieta colonizadora conforme as características de cada local, o tropeiro foi ganhando diferentes versões e sabores a partir de uma mesma base inicial. É aqui que entra o gancho para o mundo dos games. Os jogos indies também precisam de vários ingredientes e de uma bela mistura entre eles para conseguir se destacar no cardápio dos jogadores. Além disso, é possível perceber que até os games com receita parecida podem ter um gosto diferente, dependendo daquele toque regional. Hoje nós vamos estudar parte da receita mineira dos jogos indie. Meu nome é Kelson Douglas e essa é a primeira temporada do Fase 2. Episódio de hoje, Dona Sônia. Primeiro vamos começar com os ingredientes que você vai precisar para produzir um jogo indie. Se você conferir os episódios anteriores do Fase 2, pode ter reparado que boa parte das pessoas envolvidas no desenvolvimento de games vem da programação ou do design. Sou formado em ciência da computação. Eu sabia que o negócio era de videogame, porque eu ia aproveitar o meu background de publicidade, evidentemente. De fato, lá atrás, os primeiros jogos demandavam praticamente só isso mesmo, um mínimo de gráficos e programação, sendo a programação a responsável por fazer a interação entre o jogador e a máquina. Foi então que surgiram o Computer Space e o Pong. O Computer Space foi o primeiro fliperama comercial da história, lançado em 1971, e também o primeiro game com som a chegar nas mãos e ouvidos de mais pessoas com esse barulho aqui. O Pong, lançado só alguns anos depois, não trazia um som tão diferente assim, até o jogo ser levado dos fliperamas para os videogames domésticos. Na versão videogame, Pong fazia mais do que barulhinhos. O game produzia efeitos sonoros temáticos,
como alguns para quando o jogador errava e até para simular uma torcida. Aqui, o som do videogame começa a se tornar uma peça fundamental para ampliar, junto com o design, a experiência do jogador com um game. Lembrando, você pode conferir a cara desses dois jogos, além de vídeos até um glossário desse episódio, lá no site podcastfase2.com.br. Dos anos 70 para cá, os videogames ganharam maior capacidade de processamento e, com isso, mais possibilidades sonoras e musicais, principalmente com o advento dos CD-ROMs. Algo que foi benéfico não só para o visual, mas também para a experiência sonora dos jogos. Não por acaso, a partir do final da década de 80 e início da década de 90, com a chegada da geração 16 bits nos videogames, e aí encabeçada pelos sucessos do Mega Drive e do Super Nintendo, diversos jogos ficaram conhecidos por seus universos, personagens e também por suas trilhas. Vide a do... E também aquela do... Um sonoro caso de sucesso da chegada da Game Music, a música feita para os games, veio em 2011, quando a faixa Baba Yetu do game Civilization 4 se tornou a primeira trilha de um jogo a ser indicada e premiada com um Grammy. Sobre a Game Music e a importância da música nos games, eu conversei com o Leandro Abreu. A Game Music, ela tem uma importância tão grande quanto trilha de filme, né? Trilha de cinema. Então, a Game Music, ela é a conexão máxima na minha opinião, do jogador com o jogo, né? Então, assim, um jogo sem a trilha, ele deixa de passar muita coisa, né? Então, tem quantos jogos que a gente não joga e a trilha começa, ou tem uma trilha que marca muito a gente emociona, e ela também consegue assim como a trilha de cinema, ela consegue se distanciar do jogo, né, às vezes. Então você consegue ouvir a trilha de game sem necessariamente estar jogando, né? Você até consegue botar ali uma trilha do Zelda para você estudar, para você trabalhar, para você fazer alguma coisa. Então eu vejo a Game Music uma forma de arte musical, assim como a trilha sonora do cinema. Mas eu não convidei o Leandro para esse papo à toa. O cara é produtor musical e integrante do Abreu Project, banda de BH especializada em fazer releituras de clássicos dos games com diversos instrumentos modernos. O meu contato com o game veio muito da minha paixão mesmo, né? Do meu gosto pela Game Music, né? Então, desde 2006 que eu venho trabalhando isso, tentando expor essa qualidade, essa ideia de trilha sonora, né? Principalmente no início, quando a ideia era resgatar essas trilhas mais... as trilhas pouco exploradas, né? De plataformas mais antigas, de Nintendo 8 bits, né? Super Nintendo, Mega Drive. Não só aquelas trilhas que são consagradas, né? Porque... na história da Game Music, muito compositor, muita trilha, muito estúdio tiveram trabalhos incríveis, mas naturalmente, como acontece no mercado da música, em qualquer área, alguns ficaram no anonimato, e inicialmente, eu tive essa ideia de resgatar essas trilhas com instrumentos, né, com formação de banda, né, instrumentos musicais. Para exemplificar a força da Game Music, até como evento cultural, vou deixar aqui um trecho da Abreu Project tocando um dos temas do jogo Top Gear. Em 2009, eu assisti uma apresentação do Abreu em Belo Horizonte, abrindo a primeira passagem do Videogames Live na capital, um evento que colocava uma grande orquestra para tocar clássicos dos games em um Palácio das Artes lotado. Eu perguntei pro Leandro como foi a experiência dele com esse evento.
Com certeza foi, se não for, eu não sei se foi a maior, mas com certeza uma das maiores experiências que a gente teve. Foi uma emoção muito grande poder dividir ali o palco com a orquestra, com um público que é totalmente apaixonado, um público que sabe, né, conhece as músicas, está ali para ouvir as músicas e dividir o palco com artistas internacionais, né, com Tom Talarico. Então, para a gente foi um absurdo, gente. Nós ficamos extasiados. Para entender um pouco mais sobre essa questão envolvendo o estudo de música, trilha sonora de games e até de produções de faixas com toques regionais, eu conversei com o Rômulo de Paula. Sou Rômulo de Paula, sou ouropretano, né? Nascido aqui, criado. Sou músico e artista, assim, no geral. Trabalho com algumas frentes dentro da arte, né? Além da música. Pós-graduado pela UFOP, né? Sou graduado em música, pós-graduado em música e interdisciplinaridade. Né, e o meu foco de pesquisa dentro da estrutura acadêmica sempre foi trilha sonora de jogos, em alguns viés, tanto levando para o lado da composição e análise, quanto para estudos de caso, estudo sociológico, etc. Né? Aqui no Brasil, esse estudo acadêmico de trilha sonora específico para jogos ainda está engatinhando. A gente não tem muito trabalho acadêmico em cima disso. Apesar de que a gente tem muito trabalho informal, né, não acadêmico em cima, sim. Mas dentro das universidades tem se criado um movimento, sim, de música de jogos, né? Eu conheço o pessoal da comunicação da Universidade de Juiz de Fora, se eu não me engano, que é muito forte nisso, já tem dissertações de mestrado envolvendo trilha sonora de jogos e tudo mais. Tem um pessoal no Nordeste também trabalhando sobre isso. Na UFMG nem tanto, na verdade o UFMG eu não conheço ninguém que trabalha com essa linha de trilha sonora de jogos, porém conheço muito trabalhos envolvidos em trilha sonora de cinema, lá na UFMG. São bem parecidos, mas sim, no Brasil se tem uma preocupação com isso, carrega também essa ideia de que essas composições, elas mesclam com cinema, então são artes próximas, né, que os jogos hoje, eles estão virando bem cinematográficos, né, os jogos que são lançados agora, e isso influencia muito nessa idealização de estruturas novas, de compositores novos. Então, se a gente procurar, a gente tem uma produção acadêmica que está acontecendo no Brasil relacionado ao estudo de trilhas sonoras para jogos, específico mesmo, e isso é muito interessante, porque é um mercado que 10 anos atrás aqui no Brasil não existia basicamente para músicos, né, de você sentar e criar uma trilha sonora de fato para um jogo, estudar a sonoplastia daquele jogo, enfim, era algo que os produtores de jogos careciam, você não tinha profissionais nessa área e hoje acaba que tem sim. Uma dúvida que eu quis tirar com o Rômulo diz respeito à trilha sonora épica, aquela tipo as do Howard Shore, da trilogia Senhor dos Anéis. A dúvida é a seguinte: por que conhecemos mais aquelas trilhas sonoras com tons nórdicos do que as produzidas em solo brasileiro, com o nosso tempero? Eu acho que a princípio é muita influência da cultura pop talvez desde a década de 80, né, com potencialização aí de possibilidades musicais, de gravação, de sonoplastia que a gente tem dentro dos filmes, principalmente de Hollywood, e influenciou bastante aqui essa ideia do heroísmo mesmo, dos filmes de temática medieval, que teve alta justamente, como você disse, com o Senhor dos Anéis aí, a produção de jogos também, que aqui, eu acho que a partir dos anos 2000, 2010 para frente, que começa a tomar força, ela é toda influenciada por agentes exteriores, né? E isso acaba com que se cria uma cultura dentro desse pensamento. Então, acho que a influência de fora é que gera tanto essa ideia de que a música, não só a música, mas toda a arte que envolve ali essa cultura, ela chega pra gente como algo, primeiro, diferente, talvez melhor, bem entre aspas, assim, né, do que a gente está acostumado aqui, e isso faz com que toda essa produção, ela
ela cria um público aqui no Brasil que chega, vamos dizer assim, a ser devoto de todo esse parâmetro. Temos aí nossa síndrome de vira-lata muito forte aqui no Brasil, principalmente relacionada à música, mas é interessante pautar isso porque a gente não carece de histórias épicas na história do Brasil, na cultura brasileira ou na cultura afro-brasileira. Então, acredito eu que a presença de compositores brasileiros, de jogos brasileiros, filmes, séries, enfim, é capaz de conseguir ir guiando a música para esse lado, né? Mas a gente também tem um parâmetro que é muito importante pensar, é que a trilha sonora musical, pegando o recorte que eu estudo, né, que são jogos épicos, etc., eles são pautados muito na música romântica, o período romântico europeia, que é onde surge a ideia da música com narrativa mais forte, assim, que a gente chama de música programática. E isso é muito importante, porque a nossa música aqui no Brasil, ela carece de estruturas de narrativa tão fortes, como foi desenvolvido lá, né, por conta das óperas, por conta de todo esse quesito de que a música ela conta uma história juntamente com aquilo que vem acontecendo com outra arte. Então é um pensamento muito interessante, eu acho que até um ponto inicial para alguma pesquisa relacionar histórias, contos, causos brasileiros, por exemplo, com a estrutura musical. Então acho que talvez daqui a alguns anos sim ganhe-se força nesse sentido, de compositores brasileiros dentro de histórias brasileiras, para criar conceitos épicos com as estruturas musicais que a gente tem. Eu perguntei para o Rômulo se o Villa-Lobos seria um bom exemplo de compositor brasileiro clássico com essa pegada de narrativa em suas músicas. O Villa-Lobos, ele tem um pouco sim dessa ideia de narrativa e tal, né? Você tem temáticas envolvidas com a música dele, não só Villa-Lobos, alguns outros também. Mas o Villa-Lobos, por exemplo, ele tem uma mescla muito grande da música europeia com a música dele, né? Ele tem as baquianas, etc e tal. Não que isso seja negativo. Ele conseguiu dialogar a música brasileira programática mundialmente, né? Mas tem que se entender que o nosso contexto hoje de produção musical para trilha sonora de jogos, ela não esbarra tanto nessa produção a sentido ali como o Villa-Lobos fazia, que ele fazia algumas óperas, etc, né? Então acho que é mais pensar numa confluência mesmo de como estruturar a nossa música para apresentar para os jogos, e é até uma boa saída para que a indústria de trilha sonora de jogos aqui no Brasil cresça. Eu acho que é interessantíssimo isso. Falando de narrativa, outro ingrediente básico para qualquer culinária de indie game é o roteiro. Mas para falar sobre isso, eu vou voltar só mais uma vezinha no tempo. Um pouco depois que o Pong começou a fazer barulho nos games, lá nos anos 70, surgiu Colossal Cave Adventure, primeiro jogo digital de aventura textual. Eu explico o que é isso. Como se fosse uma espécie de RPG, esse game do Will Crowther, o jogador deveria digitar alguns comandos no computador para andar e interagir com cenários e quebra-cabeças, atrás de pistas e tesouros escondidos dentro de um emaranhado de cavernas. Dá pra dizer que o Colossal Cave Adventure correu para que os clássicos point and click da LucasArts pudessem voar. Décadas depois, em 2021, o indie game Hades também fez história ao levar para casa um Hugo Award, prêmio dado desde 1953 aos melhores trabalhos e realizações de fantasia ou ficção científica do ano anterior. Foi a primeira vez que um videogame participou dessa premiação. E já em 2023... Dr. Schoenheis está incomodado? Essa infecção por fungos é possível, mas não em humanos. Sim, fungos não sobrevivem se a temperatura interna do hospedeiro for acima de 34 graus. Atualmente, não há motivo para os fungos evoluírem e suportarem temperaturas mais altas, mas e se mudasse? E se, por acaso, o mundo ficasse um pouco mais quente? Isso é um motivo para evoluir. Se um gene evolui e um Ascomiceto, a Cândida, o Ergot, Cordyceps, Aspergillus, qualquer um pode adquirir a capacidade de penetrar no nosso cérebro e assumir o controle não de milhões de nós, mas de bilhões de nós. Bilhões de marionetes, mentes envenenadas, transfixados em um único objetivo comum: espalhar a infecção para todos os humanos que estiverem vivos da maneira que for necessária.
Ainda que tenha diversas controvérsias em seu entorno, o Last of Us se tornou um excelente exemplo do poder das histórias contadas nos jogos, sendo um sucesso não só nos games, como também na TV com a adaptação feita pela HBO. Algo que fez ampliar ainda mais a base de fãs de Ellie e Joel. Sobre roteiro de jogos, eu continuei conversando com o João Brant, do Game Dandara, que foi muito bem recebido, inclusive por conta de sua história. Então, eu e o Lucas, a gente sabia que a gente não era escritor, né? A gente tinha muito medo disso, de fazer uma coisa assim, cringe, de fazer um negócio pretensioso, fazer uma coisa pretensiosa também. Que tinha lá, né, as referências e tal, tem tudo um ar de posso ser pretensioso com isso se eu quiser, então a gente não tinha horror disso. E outra coisa é que a gente começou Dandara na adaptação histórica, a gente parou, né? Virou Dandara trazendo a referência. Dandara, mulher guerreira tida como um dos principais nomes da luta negra no Brasil. Foi uma personagem fundamental na construção e no comando do Quilombo dos Palmares, marco da resistência contra o regime escravocrata no Brasil e que existiu e resistiu como quilombo por mais de um século na capitania de Pernambuco, onde hoje é o estado de Alagoas. A gente teve essa sacada de trazer uma referência, trazer a simbologia dela e não falar sobre. Porque se a gente fizesse uma adaptação, a gente também tinha um problema, adaptação histórica, de falar da escravidão de uma forma ruim. Que o Brasil, o Brasil tem um problema com a escravidão ainda, né? Não resolveu nem um pouco desse problema. E a gente precisa melhorar isso quanto antes, assim, pra gente conseguir ser um país. Mas a gente, pra fazer isso, a gente precisa de uma pesquisa muito foda. E a gente decidiu que fazer um jogo muito bom e fazer uma pesquisa muito forte ao mesmo tempo para nós dois ia ser muito pesado. Então a gente ficou só no jogo mesmo. E essa sacada das referências, trazer referências não só do Dandara, mas Belo Horizonte, Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral foi uma importante artista plástica brasileira do movimento modernista, responsável pela obra Abapuru, que aparece em um determinado momento do jogo. Um monte de coisa para compor nossa narrativa foi o que deu. Foi a sacada, né? Então a gente também não escrevia muito, era muito história contada no background, pela aparência das personagens, pelo nome delas, pelo nome das coisas, pequenas frases, tudo assim. Agora, vale dizer que o roteiro de Dandara não surgiu com essa brasilidade toda desde a sua primeira versão. Isso mesmo, quando a gente fez o Dandara, a primeira coisa que a gente pensou foi um jogo com um cara lá no espaço que não tinha gravidade, fuzilando alienígena, né, defendendo a Terra, assim, a gente pensou num negócio, sei lá, eu não sei de onde que a gente pensou isso, mas acho que talvez a gente começou a apreciar filme brasileiro e conversar sobre isso, ver coisa brasileira, ver álbum brasileiro, e dizer que a gente tem nossas coisas próprias, assim, que não é os Estados Unidos, né. Aí a gente falou, não, a gente vai fazer a mesma coisa que tá todo mundo fazendo, se a gente fizer uma coisa, vamos partir para a brasilidade como forma de se destacar, né, de ser punk, sei lá. Mas aí, com isso, a gente vai aprendendo que tem sua importância também, não é só para se destacar, tem seu valor por si só, assim. Eu pedi pelo Zap para a Luana Simonini me falar um pouco sobre o processo de criação de histórias. Aqui é a Luana Simonini, sou redatora publicitária, formada em letras, formada em publicidade também. Atualmente eu trabalho no time de branding da Hotmart. Tenho 2 livros publicados, Controverso pela Crivo Editorial e Avesso pela Quintal Edições. São livros que narram histórias de mulheres fortes. E talvez isso seja o mais importante do meu currículo. Eu sou uma contadora de histórias. Contar histórias, independentemente do objetivo, no fim das contas, é sempre um fazer artístico, porque é uma coisa humana. A gente conta histórias, porque somente as histórias são capazes de trazer sentimentos, construções de algo coletivo, construção de uma memória coletiva, de uma memória comunitária. E talvez colocar numa pimenta ali é o como contar a história. Pra gente contar qualquer história, a gente precisa, antes de tudo, de ouvir, de observar. E a gente precisa do outro, a gente precisa de alguém da outra ponta.
Então, contar histórias, no fim das contas, é se disponibilizar a contemplar. Nesse processo de contemplação, a gente escuta, a gente observa, a gente entende, inclusive o que o outro deseja aprender, o que o outro deseja escutar, o que o outro deseja sentir. Então, aplicar as para o negócio, no fim das contas, né, é um diálogo, sempre um diálogo. E contar histórias como fazer artístico, como um processo artístico, pelo menos o meu processo ali, né, é um desejo, vem de um desejo ali de compartilhar alguma coisa, né, e de certa forma dar vida às próprias memórias, assim, né. Então, as histórias, elas trazem também ali alguns recursos que vão pegar da sua própria memória, né. Se eu falo quindim, o quindim, para minha história, pode ser um doce que eu fazia com a minha avó e me traz uma memória afetiva desse lugar, né, da infância, enfim. E a palavra quindim, para a pessoa que me lê, pode ser um sinônimo de um enjoo, de um gosto de ovo horrível. As histórias, elas têm esse poder, porque no fim, nunca é só sobre a gente, né? Uma história nunca é só sobre a gente, é muito sobre quem lê também. I'm sure my mom was just trying to protect me. Now that there's only one of us left, I thought it was time I heard the stories. E esse já é um gancho, né, para essa outra questão, assim, de como trazer quem a gente é para essas histórias. Nenhum escritor escolhe uma palavra à toa, né? Então é como uma pintura ali, né? Você não vai escolher uma cor gratuitamente. Então, o processo de trazer uma característica muito, muito sua, muito própria, vai muito da sua relação com a palavra. A matéria-prima de um contador de histórias é o que ele faz enquanto ele não escreve, né? É o que ele consome enquanto ele não está ali escrevendo, trabalhando. É como ele contempla a cidade onde ele vive, qual que é o hobby, o que ele assiste, quais são as referências artísticas, o que ele gosta de comer. Porque a história vai ser sempre esse convite que a gente descreva um sentimento ali daquele momento do personagem, né? E só que aquele personagem vai trazer o que ele sente a partir da sua própria bagagem, enquanto escritor. Alan Wake. Oh, God! I am your biggest fan. This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. Agora, como fazer isso a seu favor é permitir que as suas memórias ali e o que você faz enquanto você não escreve apareça nessas peças. E já que a Luana trabalha em uma grande empresa de tecnologia, com escritórios em diferentes lugares do mundo, eu aproveitei para conversar com ela sobre um tempero importantíssimo aqui para a nossa receita. Trabalhar de forma assim remota em processos criativos deixou de ser desafiador, assim, porque o que a criatividade precisa não é de presença física, é de presença. O processo de criação, né, em condições remotas, assim, né, é um processo de criação que acontece, porque ele precisa de todo mundo estar presente mesmo, presente e dar atenção. Então, hoje na Hotmart a gente trabalha de forma híbrida, né? Então, parte da semana, né, você não está no escritório, na outra parte você está em casa, mas a gente também é uma equipe global, então as pessoas estão espalhadas ali, né? Você pode ir para o escritório e nem isso não significa que você não vai fazer uma reunião remota naquele momento. O Léo, que é analista de dados do NICBR e que apareceu por aqui no primeiro episódio do documentário, chegou a comentar comigo sobre essa onda do trabalho remoto que vemos atualmente, para o desespero de alguns empregadores da tecnologia. Com a pandemia, o trabalho remoto aumentou, né? Ainda que com um viés, né, que o trabalho remoto ele vinha aí era mais característico de ocupações mais qualificadas, né? Não é para o total da população, é até um número relativamente baixo, mas de fato fez com que, se as pessoas pelo menos não saíssem, se mudassem, né, ficar para outras cidades menores ali, e que nessas cidades havia conexões de qualidade. Eu mesmo aqui, um exemplo pessoal, né, quase anedótico, na pandemia
ficava entre São Paulo e uma cidade do interior, aqui de São Paulo, e a conexão de lá não devia em nada a que eu tenho aqui em São Paulo, e era completamente em fibra ótica. Agora, um efeito ainda pouco discutido sobre a ampliação do trabalho remoto é a importância disso para a abertura de possibilidades para quem sonha trabalhar com tecnologia e cultura digital em cidades do interior. Por muito tempo era inimaginável morar no interior trabalhando na capital paulista. No entanto, graças à tecnologia e aos avanços da sociedade, esse tipo de relação já é bem comum. Mas será que é possível aproveitar os benefícios do home office e trabalhar na capital morando aqui no interior? É possível morar no interior e trabalhar na capital. Aqui eu tenho muito mais tranquilidade, muito mais segurança, né, no meu dia a dia. Tenho muito mais qualidade de vida. Fora a questão do trânsito, né, não tem aquele estresse de ficar tantas horas ali no trânsito para se deslocar para qualquer canto da cidade. A abertura para que pessoas de fora da capital possam trabalhar na indústria de jogos digitais através do trabalho remoto, seja para empresas de fora da cidade ou vendendo seus produtos online, é o tempero da nossa receita de indie games mineiros. Isso porque o mercado não se desenvolve apenas com pessoas e ideias da capital. A gente tem trabalhado com jogos educativos, a gente manda joguinhos aí para o estrangeiro, para ensinar matérias de escola para criançada. Essa é a Bárbara. Eu me chamo Bárbara e a minha percepção é que a minha jornada com games aí é uma jornada de uma vida inteira. Eu posso dizer mais ou menos que isso começou quando eu era criança, né? Eu jogava videogame com meu irmão, o Rinaldo, que também é meu sócio, né, no nosso estúdio. Eu lembro, assim, já da gente muito pequenininho jogando, tipo, Dia do Tentáculo, que era aqueles adventure games, e a gente ficava maravilhado com a arte, com os diálogos, com os roteiros. Mais tarde vieram aí os RPGs, né, Chrono Trigger e tal. E por causa dessa paixão aí que a gente teve nesses RPGs, a gente acabou caindo lá no RPG Maker. O RPG Maker é um programa bastante intuitivo e gratuito, onde qualquer pessoa pode, como o nome indica, fazer o seu próprio jogo de RPG. E apesar de que essa época de criança a gente não chegou a fazer nada que pudesse ser chamado de um jogo, a gente acabou fazendo várias coisinhas que a gente via em jogos que gostava. E também a gente jogava games a partir dele pensando, se eu fosse fazer isso no RPG Maker eu ia fazer assim, ia fazer assado. Sempre fomos muito inventivos, né? Eu assistia desenhos e já reescrevia histórias e tudo mais. Daí quando foi a época da faculdade, a gente mudou para Pouso Alegre, que é essa cidade no sul de Minas. E já não tinha essa opção de curso, né? Não tinha cinema, não tinha games, que na época acho que já praticamente não tinha lugar nenhum mesmo. Mas acabou que a mudança para Pouso Alegre não foi de todo ruim, porque apesar que foi aí quase uma década depois, a gente, na verdade foi exatamente uma década depois, o Inatel, que é uma faculdade muito importante aqui no sul de Minas, tudo promoveu uma Game Jam, e a gente foi lá e participou com um projeto, nossa, na verdade com um projeto não, que a gente criou ele lá, ele virou um projeto depois. O Inatel é o Instituto Nacional de Telecomunicações, fundado no ano de 1965 em Santa Rita do Sapucaí, uma das grandes referências em inovação e cultura digital no interior de Minas. Uma cidade bastante conhecida por conta de um evento anual que rola por lá, o Hacktown. Que está em desenvolvimento já faz algum tempo e ele vai ser assim nosso primeiro jogo de entretenimento. E aí nosso estúdio é assim, grandão mesmo, formado por 2 pessoas, que sou eu e meu irmão, o Rinaldo. Nosso estúdio se chama Cointosa Studio. A gente trabalha com ele como programador e eu fazendo arte. De vez em quando a gente contrata alguém para fazer som ou a gente busca bancos de som gratuitos. Eu perguntei para a Bárbara sobre possíveis desafios de se trabalhar com games em uma cidade do interior de Minas. Acho que parte do desafio de estar numa cidade pequena é que a gente não muito frequentemente encontra galera que trabalha na área para conversar presencialmente. Mas eu acho que a gente resolveu bem isso, conhecendo a galera nos eventos, em outros lugares, pela internet. E o outro desafio seria essa questão dos editais mesmo. Eu acho que eles têm sido importantes para a gente começar nosso estúdio, porque a gente tá beirando os 3 anos agora, né, um estúdio novo. E os projetos que não são projetos que são feitos já a serviço de alguém, né, encomendados por alguém, a gente quer fazer por conta própria, a gente depende de recurso de edital. E na nossa cidade não tem edital para games, e então, na verdade, a gente até abriu o CNPJ numa cidade maior e a gente trabalha com escritório virtual. Então, a gente realmente está baseado em Pouso Alegre, mas assim, toda vez que a gente obtém um recurso, não é em Pouso Alegre, é em algum outro lugar, ou com a ajuda de algum amigo que mora no lugar, ou usando esse nosso CNPJ que está numa cidade grande. Claro que o estúdio da Bárbara não é o único exemplo de empresa de produção de games localizada no interior de Minas. E nem o único exemplo do impacto das instituições de ensino nas oportunidades para moradores de pequenas cidades do estado.
Meu nome é Rodolfo Vieira Maximiano, eu sou professor do Cefet aqui em Minas Gerais. O Cefet hoje, né, é uma instituição centenária, tem mais de 100 anos de tradição no ensino técnico e tecnológico aqui para o nosso estado. E eu sou professor da unidade Araxá. O nosso grupo de pesquisa ele é focado no desenvolvimento de jogos com viés educativos. Então, os jogos podem ser tanto analógicos, né, jogos de tabuleiro, jogos de carta, como podem ser jogos digitais. Os alunos, eles têm um objetivo, né, quando eles entram para fazer o projeto conosco. Então, o objetivo pode ser a bolsa. O aluno pode estar fazendo voluntário sem bolsa, porque ele só quer o TCC. Às vezes ele já está empregado em outro lugar que é mais vantajoso economicamente. Só que o que não é evitável, né, o que é garantido, é que ele vai adquirir técnicas, né, e habilidades relacionadas àquele campo. No nosso caso, Unity aqui, programação especialmente ou em Java ou em C#. O C#, que é o C com o jogo da velha na frente, é uma linguagem de programação que existe há mais de 2 décadas e foi criada no começo dos anos 2000 pela Microsoft para sua plataforma .NET. Então, por mais que ainda não temos assim super empresas grandes, fortes para absorver, né, essa mão de obra dos alunos que saem formados não só do Cefet, mas da PUC também. Tipo assim, não são todos que conseguem entrar numa empresa de games, porque não tem ainda tanto, são pequenos estúdios, é mais a galera índia ainda que está engatinhando. Mas, por terem aprendido C#, por terem aprendido Java como parte da programação Unity, dos 15 alunos que terminaram esses TCCs conosco, 11 já saíram direto para empregos muito bons, além do que seria possível com os 18 anos fresquinhos deles ali, para empresas de tecnologia da região metropolitana. Porque é difícil achar, na idade deles, do jeito que o pessoal gostaria, um aluno que já está dominando C#, com o background, né, de inovação tecnológica que eles vêm ali de dentro do Cefet. Então, eles estavam disputando e pegando vagas, né, com 18 anos, apenas com curso técnico, eles estavam pegando vagas de gente que já estava com 23, 25 no curso da UFMG. Então, o pessoal preferia contratar o aluno do Cefet, que já vem com conhecimento, já trabalhou num jogo, entregou o protótipo, fez 1 ano ali de projeto, do que alguém que estava ali no ensino superior, mas não tinha a experiência da mão na massa. Essa parte, né, de preparar os alunos para o mercado nosso é sucesso. Tipo assim, estamos muito satisfeitos. Vamos falar, emprego garantido para os meninos. E agora nós estamos também, pela primeira vez, nós temos com um parceiro, né, que é um parceiro externo ao Cefet, que é o Instituto Andaiá, que está fazendo conosco, né, um jogo para divulgar e falar sobre qual que é a cultura, a história do povo indígena de Araxá, né, dos povos originários aqui, e pela primeira vez nós temos um profissional do setor da artes, né, além do pessoal da programação. Então, ele já está tendo contato, né, com consultores que trabalham na área de games, já está montando o portfólio dele, né, na área de games, que uma coisa é a pessoa só fazer a ilustração, outra coisa é ela saber animar, saber como que faz, né, para o menu ficar interativo, interessante. Então, nós não só, né, colocamos o aluno para fazer o trabalho, como conectamos ele com atores externos da indústria. Vamos voltar a falar de tropeiro. Uma das pessoas por trás do famoso tropeiro do Mineirão é a Dona Sônia. Uma simpatia. Dona Sônia, quantos anos de Mineirão? Eu tô com 32 anos aqui no Mineirão já. E 32 anos fazendo tropeiro? Fazendo tropeiro. Não enjoa, não? Não, tenho o maior prazer de fazer tropeiro. A receita dos indie games, tal qual a do tropeiro da Sony, também é a mesma. Programação, design, roteiro e som. Com o tempo, também entram outros aspectos importantes que envolvem a venda do jogo, como o marketing, a publicidade. Mas nada disso faz sentido sem ter o básico, que é o produto. O lance é que mesmo com a receita sendo a mesma para praticamente qualquer jogo, o produto muda de lugar para lugar, de empresa para empresa e, principalmente, de pessoa para pessoa. Ou pelo menos deveria mudar. O importante aqui pra gente não é só conhecer a receita básica do jogo, mas saber que é possível encontrar todos os ingredientes em qualquer lugar de Minas. E saber que existem produtores capazes de trazer o tempero da sua região, da sua história, para o prato. Mineiro dá jeito pra tudo, não dá? Dá demais. Não dá jeito pra tudo. E aí vai fazendo, né? Não vou andando conforme a música aqui dentro. E o prazer que eu tenho de fazer o tropeiro é eu chegar, pegar a marmita e comer e falar, nossa, tá bom demais.
E no próximo episódio... Para bancar meu próprio estúdio, cara, eu dava aula à noite nas universidades. Só foi possível para mim fazer jogos porque eu tinha uma outra fonte de renda. Cara, e o que a gente fazia era uma coisa assim, sem noção, né? Porque não sabia nem fazer orçamento. Tipo assim, a gente não tinha um projeto que consegue dar sustento financeiro para a empresa. O Indie Game The Movie, que a gente vê em retrospecto, talvez tenha feito mal, mas fez o bem de falar de alguma coisa. Os mecanismos que a gamificação usa, né, eles são extremamente benéficos, até um certo ponto. A gente sabe disso hoje, né? Naquela época, né, a gente não tinha ideia disso, né? A gente começou a fazer um joguinho pro Chico Bento, um joguinho de realidade virtual pro Chico Bento. Teve um joguinho de futebol, tivemos outros projetos interessantes no meio do caminho, coisas que iam dando para levar a finança da empresa aos poucos. Quando chegou 2020, a gente ainda não tinha terminado o jogo com a Maurício de Souza. Aí, cara, 2020 foi um ano duro para todo mundo, né, cara? Veio pandemia. Minuto do empreendedorismo. Tá desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai pra Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio saco de gelo. Pega tudo e vai pra Copacabana, cedo. Chegando lá se vende uma água por R$4, R$5. Vamos considerar que tu vai vender tudo a R$4 e vai tomar 2 águas. São 10 águas para vender a R$4, são R$40, tu investiu 10, são 300% de lucro. Ou seja, meio saco de gelo na lomba, queimando seu ombro, enquanto você segura ele em Copacabana. Vai derreter em pouco tempo. R$10 não compra o fardo d'água e o meio saco de gelo. O gelo vai derreter. Você tem que ter um lugar para colocar esse saco, você tem que se transportar. Você come, tá, gente? Quando você caminha no sol sem parar, sem se alimentar, você desmaia. Deixa eu te contar um segredo. Quando a pessoa tem insolação e desmaia, ela perde o controle de todos os esfíncteres. Se você tentar fazer isso, você vai acabar no chão, vomitado e cagado, sem água, sem dinheiro e passando mal. O máximo que você vai conseguir é economizar no seu ônibus, porque vai vir o SAMU te levar para um hospital. O Fase 2 é um podcast independente, que conta com o apoio da Rádio Inconfidência e da empresa mineira de comunicação, a AMC. Esse episódio usou áudios de Skunk, Ultimate History of Video Games, Christopher Tim, Sonic, Super Mario World, Abreu Project, Videogames Live, Sinfônica Brasileira, Howard Shore, HBO Max, Radar do Interior, What Remains of Edith Finch, Alan Wake e Boteco 98. Aproveite e siga o Fase 2 no app da Rádio Inconfidência, no Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube ou no seu agregador favorito. Ah, e deixe 5 estrelas para esse episódio. Faça o produtor de conteúdo independente mais feliz. Grande abraço!